Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E hoje o programa tem um convite muito especial para você. Vai estar acontecendo na Igreja Presbiteriana aqui em Dourados uma conferência missionária, agora nos dias 15, 16 e 17. Esta conferência missionária tem por objetivo mostrar o trabalho da igreja ao redor do mundo. Nós temos aí a presença do reverendo José João de Paula, que é um executivo da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que cuida dos campos missionários da igreja ao redor do mundo e também em outras etnias. A igreja hoje tem 150 missionários espalhados pelo mundo, pregando o evangelho. São 35 países diferentes. Muitos destes enfrentam duras perseguições ao evangelho, ao cristianismo, aos seguidores de Jesus Cristo. Será uma oportunidade muito grande, muito especial, conhecer o trabalho da APMT. O reverendo José João acompanha os campos missionários da igreja ao redor do mundo, levando apoio ao missionário, visitando esses campos e proclamando ali com eles a palavra de Deus. Então, 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo. E você é o nosso convidado. Também no sábado, no dia 16, durante a tarde, ali na frente da igreja, no gramado da nossa igreja ali, nós vamos ter um bazar missionário. Esse bazar missionário foram arrecadadas muitas coisas para serem disponibilizadas ao público ali. Então você que nos acompanha pode passar ali, adquirir alguma coisa neste bazar e toda a arrecadação deste bazar será mandado para os campos missionários por onde tem chegado a pregação do Evangelho, os campos da Igreja Presbiteriana do Brasil, fora do contexto brasileiro. Então você é nosso convidado para esta programação no nosso fim de semana. Deus abençoe muito a sua vida e não deixe de participar conosco desta programação. Nós vamos para um breve intervalo e depois voltamos com a meditação da Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós voltamos aqui para dar sequência ao programa Andando com Cristo e poder fazer um momento também de estudo da Palavra de Deus com você. A Palavra de Deus, ela foi revelada por Deus aos homens. Ela nos revela o plano de Deus para esse universo. A Bíblia fala do homem perdido, é o homem que não conhece o plano de Deus para o universo. Ele não sabe de onde veio,
ele não sabe o que está fazendo aqui e ele não sabe para onde vai. Esse é o perdido. Ele não sabe nem de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Ele não sabe de onde veio, porque ele é confuso sobre a origem do universo. Ele não conhece ou não crê que Deus é o Criador de todas as coisas e é um Deus soberano, poderoso, que criou todo esse universo com toda a sua complexidade. Ele tem também dificuldade de entender o que ele está fazendo aqui. E para muitos a vida é vazia, sem sentido, não tem uma missão, não tem uma razão de viver. Então ele está perdido também quanto ao seu presente, não é só quanto ao seu passado. Ele não tem uma razão para viver. Muitos se entregam aos vícios, às drogas, à prostituição, degrine a si mesmo, a sua família. Não tem uma razão para viver, não sabe o que está fazendo aqui. E também é perdido quanto ao seu futuro, não sabe para onde vai. Para ele morreu, acabou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Morreu, acabou. Então tem uma dificuldade de se entender neste universo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano maravilhoso para todo este universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus da providência. Ele cuida de você todos os dias, até quando você está nervoso, sem uma alegria na alma. Ele está cuidando de você todos os dias, enquanto você dorme, quando você se levanta. A Bíblia diz que não dormita nem dormes o guarda de Israel. Ele cuida de todas as coisas, cuida da sua vida também. E Ele nos preparou algo precioso para o futuro. Ele nos preparou algo maravilhoso para que, quando nós partirmos deste mundo, crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, podermos habitar com Ele. Em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto ensina que Jesus, Ele nos antecipou com a sua morte e com a sua ressurreição. Para a sua morte foi expiatória, foi no meu lugar e no seu lugar, para nos reconciliar com Deus através dele. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui de um perdão que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Eu estou falando aqui de um sacrifício que foi oferecido a Deus pelos pecados seus e pelos meus pecados. Eu estou falando aqui de um sacrifício substitutivo. Jesus, naquela morte dele na cruz, ele substituiu você. Ele me substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele substituiu você e a mim na cruz. Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador significa crer que Ele morreu no seu lugar, naquela cruz. Aquela cruz não era dele, era sua e minha. Ele a tomou no nosso lugar. Por isso que a salvação é pela graça de Deus, não por obras do homem, mas pela graça de Deus, porque Jesus pagou ali o preço dos nossos pecados. Mas Ele não ficou morto, pendurado no madeiro. A Bíblia registra que Ele foi sepultado por José de Arimateia. No terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida e para ser o modelo da nossa ressurreição.
Quando ele está dizendo aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está exatamente nos dizendo assim: olha, o plano que eu vim executar para a salvação de vocês é um plano perfeito. Eu vou, e ele subiu aos céus, está registrado em Atos, capítulo 1, o momento da ascensão de Jesus. Ele subiu aos céus, e subindo aos céus, ele está assentado à destra do trono de Deus, de onde ele tem o domínio sobre todo este universo inteiro. As coisas visíveis e as invisíveis estão debaixo das mãos de Deus, está governada ou governado pelo Supremo, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, de onde ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar os seus e julgar este mundo. A Bíblia diz que ele julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua equidade. Então ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, há uma esperança para o futuro, uma vida eterna prometida àqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. E você, meu telespectador, pode estar pensando: o que isso tudo tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Tudo. Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para salvar você e a sua família. Ele tem um plano eterno que está sendo executado neste cosmo, neste universo. A história tem um início, um meio e caminha para um fim, a história deste mundo. E qual a esperança que você tem para o futuro? A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual esperança você tem para o futuro? Quando Jesus voltar, quando ele julgar a terra, a justiça de Cristo precisa estar sobre nós. E ela vem sobre nós quando nós cremos nele como nosso Salvador, porque é a justiça dele que nos traz a paz, é a justiça dele que nos livrará no dia do juízo. Você deve ler Mateus 24 e 25. Escreve aí, anota para você ler. Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Ali você vai encontrar os sermões proféticos de Jesus, da sua volta. Ele voltará nas nuvens com poder e glória. Naquele dia, Deus julgará todas as coisas. Hoje, nós podemos pregar para você o Evangelho e dizer: olha, as palavras de Jesus são estas: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu posso falar isso para você. E se você crer em Jesus como seu Salvador agora, aí onde você está, assentado no seu sofá, assistindo esta programação, você terá a salvação e a vida eterna, se você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, porque este tempo é tempo de salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este tempo é tempo de invocar o nome do Senhor para a salvação. É a era evangélica, é a era da pregação do Evangelho. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo da salvação. Mas no dia que Jesus se manifestar, não adiantará mais você clamar a Ele para a salvação. Ele não voltará mais como Salvador, Ele voltará como juiz da terra. Aquele dia é dia de sentença, não é dia de salvação. Hoje é dia de salvação, mas aquele dia será o dia de sentença. É naquele dia que a Bíblia diz que o juízo de Deus passará pela terra. E a uns ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, e toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, nu e me vestiste, preso e foste visitar-me.
E a Bíblia diz que então os servos de Cristo dirão: Senhor, quando te vimos nu, forasteiro, e te assistimos? E Jesus dirá: tudo que fizeres a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. A outros, diz a palavra de Deus, os ímpios que não creram em Cristo como seu Salvador, como agora estamos proclamando o Evangelho, e às vezes a pessoa endurece o coração, vai dizer: Senhor, lembra-te de mim. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos. E eles então dirão: mas Senhor, como? E eles vai dizer o seguinte: porque não me assistiram, não fostes ver-me, estava preso, não visitaste-me, estava forasteiro, não me acolheste, nu, não me vestiste, quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos. Mas eu te pergunto, que novidade haverá nesse dia? O ímpio, na sua incredulidade, já passa a vida toda afastando de Deus, correndo de Deus, se desculpando para não seguir a Deus, para não obedecê-lo, para não crer nele, inventando teorias humanas para acreditar, fugindo do centro da verdade, do Evangelho. Então, já passou a vida toda apartando de Cristo. Quando ele disser: apartai-vos de mim, não é novidade para esta pessoa. Então, de repente, você pode estar pensando: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? E a resposta da palavra de Deus é a seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez você já buscou solução em tantas coisas que só te trouxeram decepção. Talvez na própria religião, e não encontrou. Você só vai encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Ele que está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chegará ao céu senão através de Jesus Cristo. Deus te dê graça para entender isto neste momento. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós voltamos aqui após este intervalo. Nós agradecemos aos nossos colaboradores que nos ajudam a manter esse programa no ar e agradecemos também a você que nos acompanha. Olha, hoje nós vamos responder mais uma das nossas perguntas. A pergunta que nos chegou é a seguinte: uma pessoa viveu um longo período na fé cristã ou estudando a Bíblia e de repente ele apostatou-se da fé, apartou-se do estudo da palavra de Deus, não encontrou a razão da sua fé ali e disse que agora encontrou outros deuses, outras divindades, não apenas Deus e as forças malignas, o diabo, mas encontrou outras entidades e divindades do bem ou do mal. Confusão terrível. Que confusão! Primeiro que só há uma divindade, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus é muito clara e a realidade da vida nos confirma. Não há outro Deus. O mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, já começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Além de mim não há outro. Então, nós não temos várias divindades, e nem temos divindades do bem e divindades do mal. Não há esse dualismo de divindade. O diabo não é divindade. O diabo, ele é um ser angelical, espiritual, caído do seu estado original. É uma criatura rebelada. E é o pai de todas as demais criaturas rebeladas, espiritualmente falando. Então, não tem uma terceira categoria para alguém depositar nele a sua fé. Nós poderíamos destacar aqui inúmeros textos da palavra de Deus para relatar o engano de Satanás, mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, para nós não ignorarmos as sutilezas de Satanás, para nós não ignorarmos as artimanhas de Satanás, até porque, diz lá a palavra de Deus, ele se veste até de anjo de luz para enganar as pessoas. E como Satanás tem enganado as pessoas. A boa notícia é que por onde a luz do Evangelho vai chegando, vai dissipando as trevas e vai desmentindo as mentiras de Satanás, tirando a ilusão que ele coloca no coração dos homens, a incredulidade, a cegueira, a maldade. Por onde o Evangelho vai penetrando, a luz do Evangelho vai chegando, vai dissipando as trevas, vai apagando os sofismas, vai tirando as ignorâncias do coração do homem. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe uma terceira corrente, se assim podemos dizer. O que nós podemos te dizer é que há uma multidão de divindades
espalhadas pelo mundo afora, criadas segundo a imaginação dos homens, que a Bíblia diz que tem boca, mas não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam, e tornam-se semelhantes a eles os que fazem ou os que neles confiam, diz o Salmo 115. Esta expressão é para dizer da ignorância do coração do homem. Tem até uma história muito interessante da Bíblia para te contar. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha, ao mesmo tempo que Deus proíbe reproduzir imagem dele, ou criar uma imagem de um Deus e adorá-lo, ou criar segundo a sua imaginação algumas divindades e se ajoelhar diante dela, por outro lado, Deus também nos proíbe fazer qualquer representação dele, da divindade, para adorar. Tentar reproduzir Deus em alguma figura, algum objeto concreto, algum objeto palpável, porque Deus é espírito e não tem corpo carnal como os homens, ou corpo material como os homens, nem carnal e nem de qualquer outra substância. No entanto, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que Deus proíbe estas coisas, tentar reproduzir a imagem dele ou de outra divindade, adorar, ele nos ensina que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. É óbvio. Nós representamos bem o nosso Criador, porque nossa boca fala, nossos pés andam, nossas mãos apalpam, nossa boca fala, nosso olho vê, enxerga, o nosso nariz cheira, os nossos pés andam. Então, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, colocou em nós sentimentos, colocou em nós uma alma imortal. Nós não somos divindades, nós somos seres criados à imagem e semelhança do Criador para viver em comunhão com Deus, para viver em comunhão com o Criador. E isto é que é interessante. Mas a incredulidade, a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, na sua incredulidade, muitas pessoas procuram buscar outras, como diz o cristianismo, fala de um Deus bom e de um diabo mau, eu vou buscar uma terceira corrente. Não tenha dúvida que o dedo do maligno está por trás destas coisas, porque ele se veste até de anjo de luz para enganar as pessoas. Portanto, a Bíblia diz: resisti-lhe firmes na fé, não deis lugar ao diabo, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E outro texto fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é enganador. A palavra diabolos quer dizer exatamente isso, enganador, aquele que saiu para enganar. E é somente Jesus Cristo que veio e destruiu as obras do maligno, e por onde penetra o Evangelho, a luz do Evangelho, a graça do Evangelho, a verdade do Evangelho, a transformação do Evangelho, a restauração do Evangelho, ali é amarrado o diabo, Satanás é amarrado, é limitado as suas ações pela verdade, porque ele engana as pessoas na mentira, nas trevas, no engano. Mas onde chega o Evangelho, levando luz nas trevas, ele já vai ter dificuldade de enganar. Levando a verdade no meio da mentira, a luz penetra as trevas, mas as trevas não penetram a luz. O Evangelho pode exterminar as obras do inimigo, mas jamais o contrário. O inimigo jamais pode destruir a igreja, acabar
com a pregação do Evangelho e o testemunho de Jesus Cristo no mundo. Portanto, não há uma terceira corrente nesta história. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. E com isso nós devemos estar atentos. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos enganadores sairiam pelo mundo, com seus enganos, pregando mentiras, fala de falso profeta, profetizando coisas que Deus nunca o autorizou a fazer, tentando adivinhar a vida dos outros, tentando fazer cair fogo do céu. Anticristo, aquele que se levanta não somente para se opor a Cristo, mas para querer o lugar de Cristo, inclusive no coração dos homens. Nós devemos tomar todo cuidado com isso. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade você vai encontrar em Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. E eu quero completar esta nossa programação de hoje com a leitura de Apocalipse, capítulo 1, que diz assim o verso 9 e 10. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: escreve estas coisas e manda às 7 igrejas da Ásia. João estava preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo é que leva a salvação e transformação o homem, mas é a mais perseguida de todas as mensagens e de todas as coisas que há neste universo. Mas vale a pena lutar esta causa ao lado de Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência e nós vamos para as conclusões do nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos encerrando mais uma edição do programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados. Fica o convite para você estar conosco nas nossas programações ordinárias. O que são elas? Quarta-feira, nós temos o estudo bíblico no livro de Apocalipse. Estamos quase encerrando
a série de estudos no livro de Apocalipse, e você não pode perder esta série de estudos tão preciosos da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical e às 19 horas o culto. Você é nosso convidado para estar nestas programações. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não fique na sua casa, saia do seu lar, vai à igreja proclamar ali o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e também poder participar da adoração ao nome do nosso Deus, o único nome que deve ser temido, amado e adorado. Deus te abençoe, muito obrigado da sua audiência, até o nosso próximo programa, o programa Andando com Cristo.